Agora, 2h46, a Prefeitura aqui de Campinas quer incentivar o uso das regiões no entorno dos aeroportos aqui da cidade e, para isso, estuda a implementação do Polo de Inovação e Desenvolvimento Aeroportuário aqui na cidade. Inclusive, um grupo de trabalho foi criado nesta semana para estudar esse assunto. Sobre isso, a gente conversa agora com o Marcelo Colucini, ele que é secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano aqui de Campinas, fala conosco. Marcelo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN, e é uma honra estar aqui falando com vocês. Bom, secretário, queria que você explicasse para a gente qual é a intenção desse projeto, né? Como seria feita essa utilização das áreas no entorno dos aeroportos aqui da cidade. Para isso seria necessária também alguma mudança de zoneamento, né? Queria que você explicasse para a gente essa questão. A ideia é essa mesmo, né? É a gente aproveitar toda essa vocação que os aeroportos de Viracopos e de Amarais têm para a gente poder alterar o zoneamento dessa região de modo a atender esse fluxo, né, de pessoas, de mercadorias, de produtos que esses aeroportos trazem para a cidade, né? A gente tem alguns modelos de aeroportos no mundo que já trabalham com esse tipo de projeto, e a ideia da prefeitura é se adequar o zoneamento do entorno para que a gente possa também ter todo esse aproveitamento ali daquela região. Secretário, boa tarde. São dois aeroportos de situações completamente diferentes, né? Um dos maiores do Brasil, tanto para carga quanto para passageiros, e o Amarais, que vamos dizer que é uma espécie de um aeroclube, né? Os planos também, os grupos de trabalho, eles são completamente diferentes também nessas duas áreas? Não, o grupo de trabalho é o mesmo, mas os assuntos são tratados de formas diferentes. Você tem toda a razão, né? A gente tem ali nos Amarais uma vocação completamente diferente, com voos executivos, voos de menor porte. Então ali a gente acredita que você tem uma vocação mais para oficinas, hangares, alguns escritórios, né? Viracopos é um perfil completamente diferente, onde a gente entende que ali a vocação já é outra, já são hotéis, centros de convenções, empresas logísticas e alguns outros usos aí que esse grupo de trabalho vai estar estudando. Especificamente sobre Viracopos, secretário, qual que seria o impacto para o entorno, já que a gente está falando de uma região aqui de Campinas que tem também muitas áreas residenciais, né? A gente tem os distritos ali no entorno, bem pertinhos de Viracopos. Então, como seria essa questão dessa divisão de espaço, né? Entre o que já existe, a estrutura para os bairros e esse polo aí de desenvolvimento? Esse é o nosso grande desafio, né? E esse grupo é um grupo multidisciplinar, onde fazem parte diversas secretarias, a INDEC, a SANASA, e a nossa ideia, o nosso desafio é exatamente esse, é a gente conseguir integrar a área do sítio aeroportuário ao que já tem de uso no entorno, né? Que ali, como você bem disse, é um uso residencial. Então, o desafio nosso desse grupo é fazer um zoneamento para aquela região onde a gente consiga encaixar o uso do aeroporto com o que já está consolidado ali na região, que é a questão das moradias, né? E aí, para esse caso do aeroporto de Viracopos, especificamente, a gente está usando um modelo do aeroporto da cidade de Nova Delhi, na Índia, onde tem uma característica muito parecida com a nossa, né, onde existe já bairros residenciais no entorno e uma área de aeroporto bem parecida com a nossa. Tá? Ali existe uma aerocidade, né, uma aerocity, e a gente tem se baseado nesse aeroporto e em alguns outros também, mas o de Nova Delhi é um que tem muito a ver com o nosso Viracopos aqui. E essa área no entorno de Viracopos, os bairros próximos ali, hoje eles são conhecidos de certa forma, até o acesso da Miguel Melhado também, né? Que são áreas consideradas com problemas de segurança pública. Isso também é levado em conta, afinal de contas, né? Tem os passageiros que vão para Viracopos, às vezes, né? Não estou dizendo que é sempre, mas já ocorreu assaltos, né? Algo desse tipo próximo. Para melhorar a segurança também faz parte colocando esses novos empreendimentos, mas também trazendo a segurança para o local, secretário?
Sem dúvida, né? E além disso, a gente tem que considerar também, né, alguns fatores, por exemplo, a duplicação da Miguel Melhado, né, que já está em fase adiantada de obra. A gente tem o trem, né, o trem que vai ligar o pátio ferroviário, ali, o TIC, até o aeroporto. A gente tem também outros fatores que são relacionados ao governo federal, que é a definição da área do sítio aeroportuário, que vai alterar em relação à área anterior, e também a questão da concessão do aeroporto, né, que está em vias de ter uma nova licitação e talvez a gente tenha uma nova concessionária. Então, tudo isso é o trabalho que o grupo, está realizando, né? A gente está centralizando todas essas informações. E, sem dúvida, a questão da segurança é uma desses temas que estão sendo tratados pelo grupo. O grupo também estuda essa possível implementação ali nessa área, né, secretário, de incentivos fiscais também, né, de concessão de incentivos fiscais. Então, a ideia é trazer não só hotéis, também essa estrutura para o turista, mas também indústrias para essa região. Como é que seria, né, esse zoneamento? Isso, a gente tem, depois que a gente conseguir definir, né, qual que é a vocação, qual que é o uso, a ideia é que a gente estimule esse uso através de incentivos fiscais, né? E aí o incentivo ele vem através de desconto, né, ou até mesmo isenção no ITBI, redução do IPTU, do ISS. Então, de acordo com esse estudo, com esse novo zoneamento que foi realizado, aí sim tem uma lei de incentivo para que aquele uso que for identificado pelo grupo, ele possa ser incentivado através desses incentivos fiscais. Secretário, e também, claro, no entorno de aeroportos, aí tanto Amarais quanto Viracopos, tem uma restrição de altura dos imóveis, né? Isso é lei da ANAC, então muita gente tem que conversar, né? Por exemplo, se for construir um hotel, até tem um próximo ali, no limite entre Campinas e Indaiatuba, mas ele tem que ser daqueles baixinhos, né? De 3 andares, tem essa limitação também, né? Sim, se tiver dentro do cone de aproximação, né, da pista, ele tem uma restrição de altura e também tem uma restrição de ruído, né? A gente tem uma curva de ruído ali da pista, onde não pode ter residências, se tiver hotel, ele tem que ter toda uma infraestrutura, né, para poder que o barulho, né, do avião pousando e decolando não interfira ali nos hóspedes ou nos moradores das residências. Tudo isso está sendo analisado por esse grupo. Agora, para o aeroporto dos Amarais, secretário, existe também essa intenção de utilizar a área do entorno, ou lá é uma outra situação, como o senhor colocou, né? Qual que seria esse estudo também para aquela região de Campinas? Existe o interesse da gente fazer um uso ali para o entorno. A gente entende que está subaproveitado hoje, né? Hoje a gente tem poucos hangares ali perto do potencial. A gente está sabendo que Congonhas hoje deixou de receber voos executivos, ou seja, abriu uma demanda aí para o interior. Então a gente precisa ajustar esse zoneamento para permitir novos hangares, novas oficinas e outros usos que ainda a gente não identificou, né? O grupo está começando agora, e aí a gente quer identificar qual é a vocação do aeroporto de Amarais, né? A gente sabe que tem essa vocação para hangares, para oficinas, mas a gente acredita também que possa ter outros usos que a gente ainda não identificou, mas vamos começar a fazer esse trabalho agora aqui dentro desse grupo de trabalho. O acesso aos Amarais é fácil, o problema é ali na frente quando encontra com as rodovias, então teria que ter mudanças na malha rodoviária também, secretário? Com certeza, né? E é por isso que a INDEC faz parte, né, desse grupo, assim como a SANASA, são muitas secretarias, é um grupo multidisciplinar, onde a gente está pensando tudo, a parte cultural, a parte de mobilidade, a parte de infraestrutura, com drenagem, com água, esgoto, porque não adianta a gente simplesmente projetar e depois eu não tenho água, não tenho esgoto, ou tenho outros problemas de infraestrutura que eu não consigo instalar tudo aquilo que a gente está querendo que instale lá. Então, por isso que esse grupo é multidisciplinar, várias secretarias, várias autarquias participam, para a gente ter um projeto realmente que possa ser executado. Agora, esse projeto, então, será ainda, aliás, né, secretário, elaborado, que existe esse grupo para estudo, né, do que pode ser feito nessas áreas, né, usando até inspirações internacionais, como o senhor disse, mas claro que isso tudo depende também futuramente de uma aprovação da Câmara, assim como acontece com o PIDES em Barão Geraldo, por exemplo, que é bastante discutido, né, então isso vai ser levado também para audiência pública, para discussão com a população no futuro, né? Como é que deve ser a apresentação disso tudo também para a sociedade, né, secretário, além da Câmara Municipal?
Exatamente. É o mesmo fluxo do PIDS. Nós vamos aprovar, elaborar o plano, depois ele vai para audiência pública, ele vai para participação popular, depois é feito um projeto de lei com base em todas essas contribuições, nessas audiências públicas, e isso vai para a Câmara, porque isso tem que ser aprovado através de um projeto de lei complementar. Certo. Tem uma pergunta chegando aqui do nosso ouvinte, o Marcos Ladeia. Se seria possível, até não sei se compete à prefeitura fazer isso, né? Porque o aeroporto ele é concedido, mas se poderia colocar o acesso ao aeroporto já na avenida, ali na saída da Santos Dumont, porque ele crê que aquela via, que até me fugiu o nome agora aqui, secretário, aquela via que chega ao aeroporto, ele considera insegura. Isso seria de competência da prefeitura ou teria que ser discutido José Angarten, agora lembrei o nome aqui, seria de competência da prefeitura, teria que discutir com o estado, com o DER, de quem que seria a responsabilidade? Se for através de uma via municipal, seria uma competência da prefeitura, né? Agora, se for uma estrada, alguma coisa assim de um porte maior, aí isso teria que ser discutido com o Estado. Eu confesso que eu não entendi muito bem a proposta, da onde que seria essa ligação. Na entrada da José Angarten, assim que se sai da Santos Dumont, que o portal ali de acesso ao aeroporto, que aquela avenida já passasse a fazer parte do aeroporto. Foi isso que eu entendi também aqui, secretário. Mas ali já faz parte, né? Ali já começa o sítio aeroportuário. Eu também fiquei com essa dúvida, né? Se for ali da onde tem aquele portal para frente, ali é exatamente onde começa o sítio aeroportuário. Então, teria que a guarda depois. Teria que a guarda reforçar a segurança ali no caso. Isso, a guarda, né? A Polícia Militar do Estado, que já tem ali um reforço, né? Mas se ele quiser depois entrar em contato aqui com a secretaria e detalhar um pouco melhor a proposta, a gente pode analisar aqui no grupo. Secretário, o grupo de estudo foi criado agora, nesse mês, na última semana. Existe um prazo aí, uma previsão para que esse projeto seja elaborado, seja enviado para a Câmara Municipal? Existe uma estimativa já para isso? Não, a gente ainda não tem essa estimativa e eu vou te falar porque existem alguns fatores que não dependem só do grupo, né? Então, por exemplo, a gente não tem como fechar esse trabalho sem ter uma concessionária definida, né? Porque ela fica responsável por toda a parte dentro do sítio aeroportuário. Então, a gente precisa que essa concessionária esteja definida. Nós vamos adiantar bastante coisa, nós vamos elaborar diagnósticos, estudos, na espera que essa concessionária seja definida. Mas isso, como depende do governo federal, de fazer licitação, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, não dá para a gente ter ainda uma data definida. O que a gente tem já definido, nós vamos ter uma próxima reunião do grupo de trabalho depois do Carnaval, onde nós vamos definir o nosso plano de trabalho e um pré-cronograma com algumas entregas aí de levantamentos por cada uma das secretarias e autarquias que fazem parte do grupo. Isso a gente já vai ter. Agora, o fechamento mesmo, a gente precisa de duas definições do governo federal. A primeira em relação à nova concessionária e a segunda em relação ao desenho do sítio aeroportuário, que a gente sabe que está sofrendo uma alteração, mas a gente não tem conhecimento desse novo traçado. Muito bem, agradeço aqui a participação do Marcelo Colucini, ele que é secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano aqui de Campinas, explicando para a gente essa ideia, então, de uso, né, das regiões no entorno dos aeroportos aqui em Campinas. Secretário, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui para a gente. Boa tarde e bom trabalho. Boa tarde, eu agradeço o espaço e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento aí que se faça necessário. Obrigado, secretário. 13 em ponto.